Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Neste bloco do programa, vamos falar sobre prevenção a acidentes com eletricidade. Para você ter uma ideia, em 2016, o Brasil registrou quase 600 mortes causadas por má condições das instalações elétricas, segundo dados da Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Um cenário bastante preocupante quando 171 dessas mortes estão ligadas a acidentes domésticos, que poderiam ser evitados com medidas de proteção que garantam a segurança dos moradores. Aqui no estúdio, então, eu recebo o Ricardo Matos, que é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho da Abracopel, e também o Bernardo Brandi, que é tenente médico do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Fique com a gente, você também. Tudo bom? Bem-vindos. Tudo bem, obrigado. Ricardo, dados que chamam muita atenção, né? Muitas mortes causadas por acidentes ligados, né, e causados por eletricidade. Quais são os dois principais tipos de acidentes? Bom, a eletricidade, os dois principais tipos de acidentes são o choque elétrico, ou seja, quando a pessoa tem contato com uma parte energizada ali da instalação, e os incêndios causados também por falhas nas instalações elétricas. Esses dois tipos de ocorrências que estão presentes em qualquer tipo de ambiente, inclusive nas nossas casas, nosso local de moradia, são os principais causadores desses eventos que estão identificados com esses números. E o que leva a esses acidentes, né? Quais são as causas? Olha só, no caso do choque elétrico, você sempre ele vai estar associado, no caso de uma instalação residencial, por exemplo, a um contato com uma parte da instalação que deveria estar protegida e que por uma falha operacional, por uma falha de construção, por uma falha de projeto, você fez aquele contato. Então, vou dar um exemplo simples. Você pode chegar até numa área externa, numa padaria, e encostar no balcão, naquele balcão térmico ali, e levar um choque. Por que você levou aquele choque? Porque existe uma falha naquele equipamento. A mesma coisa na porta da geladeira da sua casa ou num equipamento elétrico que você está mexendo. Existe um defeito ali, ou seja, e esse defeito que está ali dentro, que pode ter sido causado desde a instalação, desde a ausência do projeto, ou um defeito que surgiu dentro do equipamento e não tendo uma proteção adequada, ele gerou o choque elétrico. Quer dizer, aqueles choquezinhos pequenininhos que muitas vezes sente abrindo, então, por exemplo, a geladeira, como você citou, no futuro, se você não prestar atenção, né, não verificar a causa, pode trazer e gerar um choque ainda maior ou um acidente ainda pior. Com certeza absoluta. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, está percebendo que tem um defeito e não adota nenhuma providência. Então, olha, cuidado, está dando choque, bota ali um aviso, fica falando para o outro. Um dia, por exemplo, que a cozinha está molhada, ou que a gente está com a mão molhada, ou com os pés descalços, aquele acidente que antes você falou era só um formigamento, se transformou num acidente grave ou fatal. Tá? Ou fatal. Esse contato, mesmo dentro de casa, e os dados mostram isso, pode ser fatal. Agora, Bernardo, os choques elétricos, né, podem, até mesmo os mais leves, podem trazer problemas para a nossa saúde. Correto. O choque elétrico, o problema é porque o corpo, né, ele funciona como um condutor de eletricidade, né? Então, essa pessoa, num acidente doméstico ou mesmo durante um trabalho, né, se ela sofrer essa descarga elétrica, ela pode conduzir essa corrente elétrica e, por dentro do organismo, sofrer algumas consequências graves. A gente, ultimamente, assim, as pessoas com frequência observam a lesão inicial, ou seja, a porta de entrada dessa corrente elétrica no corpo, né, geralmente marca uma queimadura de segundo ou terceiro grau, e acha que apenas aquela queimadura foi a lesão desse choque elétrico. E não, né? Muitas das vezes a gente tem arritmias cardíacas fatais, né? Arritmias cardíacas horas depois e também lesões renais por necrose de tecidos internos que vão
transformar a vida dessa pessoa com um prognóstico ruim dentro do hospital, né? E o choque elétrico, a lesão, ela se torna grave dependendo às vezes de alguns fatores. A exemplo, a potência desse choque, né? O tempo de exposição dessa vítima com a corrente elétrica, o caminho que percorreu pelo corpo, ou seja, quando a corrente elétrica entra pela mão e tem a saída no pé, quando verifica essas duas lesões, subentende que ela vai ter uma lesão interna. E também a resistência que essa pele ofereceu àquela corrente elétrica. A superfície molhada vai diminuir a resistência, aumenta ainda mais a condução e provavelmente as lesões serão mais graves. Quer dizer, a água e a eletricidade, como a gente sabe, não combinam mesmo. E não podemos subestimar as lesões que a gente consegue visualizar no primeiro atendimento. Agora, caso ocorra um choque mais grave, né, desses que podem levar ao óbito, né, quais são os primeiros socorros que nós, né, pessoas leigas, que não somos médicos, né, não somos do corpo de bombeiro, podemos tomar naquele momento? Ótimo. O que acontece? A pessoa que sofre aquele choque elétrico, geralmente ela está perto ou ainda em contato com essa energia, né? Então, a pessoa que quer prestar o socorro, se ela tiver já uma outra pessoa ao lado, peça para ligar para o 193, enquanto esta primeira, né, tenta desvincular essa pessoa da energia elétrica, né, tomando os cuidados, como superfícies emborrachadas ou até mesmo uma madeira, mas sempre com a superfície seca. Né? A primeira coisa é garantir que a pessoa não está mais em contato com a energia elétrica. O segundo passo é entrar em contato mesmo com o 93 para receber as orientações do atendente. Mas a pessoa que está ao lado da vítima, ela pode sim, já verifica que essa pessoa está consciente ou inconsciente, né? Se essa pessoa ela está respirando ou não. Né? As pessoas conscientes, por mais que elas relatam dores, fraquezas, formigamento nas extremidades, essa pessoa pode sim estar diante de um acidente grave. A pessoa inconsciente, com certeza, é um acidente grave e tem que esperar pelo socorro. O que a gente recomenda muito é deixar a vítima o mais imobilizada possível para preservar lesões secundárias. Ou seja, ela sofre um choque e caiu de 2 metros de altura, ela caiu da própria altura, ela sofreu algum impacto e foi ejetada daquele local, então ela pode ter lesões associadas. Então, primeira coisa, 193, garantir que não tem mais contato da corrente elétrica, atender as orientações do atendente, que é verificar se ela está consciente ou inconsciente, se ela respira ou não, e ele já vai passar as instruções, caso necessário, de reanimação cardiopulmonar, né? Mas manter essa vítima imóvel para garantir que a coluna vertebral dela permaneça intacta. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado até mesmo na hora do atendimento a essa pessoa para a gente não gerar problemas futuros. Exatamente. A gente colocou aí na tela para quem está em casa também, então, o telefone dos bombeiros, que são, né, os responsáveis em prestar esse atendimento, o primeiro atendimento. Então, é aí o número que você deve ligar em casos de emergência ligadas à eletricidade e outras emergências também. Ricardo, tem um aspecto, né, principalmente hoje em dia, né, tanta tecnologia, todo mundo quer ter um monte de aparelho em casa, televisão, som. Só que a gente não tem, muitas vezes, tomadas suficientes para isso, né? E aí a gente vê aquelas gambiarras, né? Extensão. Isso também pode gerar um problema sério em casa? Com certeza. Grande parte dos incêndios e dos grandes incêndios registrados no Brasil e no mundo, se você for apurar as causas, muitos deles estão relacionados a falha nas instalações elétricas. Às vezes você vê uma fala simples, quer dizer, do tipo... instalações, desculpe te cortar, quando a gente pensa, a gente não está falando só da instalação interna, né, da estrutura do apartamento ou do edifício ou da casa, a gente está falando também das instalações que a gente faz ali no dia a dia, né? Com certeza. Instalar um aparelho, né? Instalar um eletrodoméstico. Exatamente. Por quê? Quando se fala, muitas vezes, deu um curto-circuito, né? Na verdade, aquilo é a soma de problemas acumulados. Então, você deu o exemplo da tomada, que é muito pertinente, né? A tomada, você coloca ali um Benjamin ou um T, como chama, e ali você vai botando equipamentos ligados ali. Cada tomada, é importante que a gente saiba, ela tem uma capacidade máxima, ou seja, de instalação.
Então, isso é o objeto do projeto. Então, se você amplia o número de saídas, você está propiciando que uma potência elétrica maior do que aquela tomada foi projetada e é capaz de suportar, esteja ligada. E aí tem um grande problema. O que acontece? A eletricidade, ela provoca aquecimento. Isso todo mundo conhece, desde os bancos escolares e tal. Mas o que acontece? Você imagina, então se aquela tomada tem uma capacidade máxima de aquecimento devido à passagem da eletricidade, quando você começa a botar mais equipamentos, aquilo vai gerar o quê? Uma fonte de calor. E aquela fonte de calor é que vai ser o agente de ignição do incêndio, o agente que vai fazer o incêndio já começar. Já situações em que a gente pega a tomada e ela está derretida. Você liga o aparelho e não está funcionando. É quando você vai ver, derreteu a tomada dentro, né? Aquele plástico protetor. E derreteu o mínimo. Exatamente. Derreteu o menor dos isso. problemas. É o calor mesmo, exatamente. E agora, Bernardo, você percebe, né, quando, em algumas ocorrências, né, quando você vai atender chamados de emergência ligados a isso, você percebe essa questão da má instalação dos aparelhos nas casas? Sim, a maioria dos atendimentos são por conta, né, de baixa instrução das pessoas que estão manipulando alguma construção civil perto, né, de fios de alta tensão, né, e também a gente verifica, né, as condições da fiação no local, né? A gente procura saber da onde que ocorreu, porque antes da gente abordar a vítima, a gente tem que saber se aquele cenário está seguro, né? A gente tem que saber se foi um fio de alta tensão que estava muito próximo e por aquela questão de arco voltaico que a gente estava falando, se foi aquele arco voltaico que venceu a barreira do ar e aplicou o choque na pessoa. Então, a gente verifica o ambiente e na maioria das vezes a gente nota que há o perigo ali ainda, né? Ou seja, por mais que a gente resgate aquela vítima, faça os procedimentos, aquilo ali em algum momento vai ser embargado para não oferecer perigo para as próximas pessoas que ali frequentarem, entendeu? Voltando a falar de tomada, Ricardo, a gente tem o padrão de 3 pinos no Brasil, né? Isso. E muitas casas ainda não estão adequadas a isso e muitas vezes as pessoas vão lá e pum, arrancam o pino do meio para o aparelho funcionar. Perigo. O pino do meio, realmente, o terceiro pino, ele protege, se tirar vai dar problema, como é que é? Olha só que coisa interessante, né? O terceiro pino é um padrão mundial, né? E que nós demoramos bastante a incorporar de uma forma plena aqui no Brasil. Talvez no início da década de 90, quando chegaram os computadores pessoais e eram as tomadas importadas, a gente achava que aquilo era uma tomada de computador. Não, aquele já era o terceiro pino que já existia em outros locais, né? Então, hoje nós estamos com a normalização técnica atualizada. Mas o que é esse terceiro pino? É o condutor chamado condutor de proteção ou condutor de aterramento. Então, para que serve o aterramento de uma forma bem simples, né? Ele é como se fosse o ladrão de uma caixa d'água. Se houver uma fuga de corrente elétrica que poderia passar pelo corpo de uma pessoa, se tiver o aterramento, é um caminho para essa corrente elétrica fluir. Então, se você tira o condutor de proteção, no caso daquele defeito que a gente falou no início, um defeito na geladeira, você tira o condutor de proteção, a corrente elétrica vai procurar um outro caminho. E qual será o caminho? Vai ser o caminho de quem colocar a mão na porta, de quem encostar, de quem fizer um contato, às vezes, com, por exemplo, um secador de cabelo, nos locais com água sempre mais secador de cabelo, uma chapinha, enfim, qualquer equipamento elétrico. Então, o aterramento serve para isso, ou seja, é um dispositivo de proteção. É claro que, além do terceiro pino, dentro da tomada, da instalação elétrica, tem que ter o terceiro condutor que vai levar essa corrente elétrica até o aterramento. O terceiro pino jamais.
Não, jamais. Jamais. Gente, olha só, se para os adultos os acidentes com eletricidade são perigosos, imagine para as crianças. Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que em 2015, 53 meninos e meninas com idade até 5 anos morreram por choques elétricos. Já entre 10 e 14 anos, o número de óbitos é de 34. Eu vou chamar agora a Gabriela Freitas, que é coordenadora nacional da organização Criança Segura. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Larissa. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e receber suas informações, né? E a gente também fazer um alerta sobre os perigos da eletricidade. E aí, nesse sentido, Gabriela, a minha primeira pergunta: quais são os principais motivos, né, desses acidentes causados pela eletricidade em crianças? Então, na verdade, é um pouco parecido com o adulto, né? Mas a diferença que a gente tem é que o adulto que está sujeito a um choque, uma queimadura por contato com a rede elétrica, ou até um incêndio que surge por conta de uma instalação, ele consegue se defender mais, né? A criança, ela, além de não ter essa reação de defesa tão apurada quanto a do adulto, ela ainda não reconhece esse risco. Então, às vezes, ela mesma pode se colocar na situação de perigo. Então, ela pode até a tomadinha e colocar o dedo, ela pode, enfim, empinar a pipa, que é uma questão super grave, aí perto de uns fios de alta tensão e tomar choque. Então, a criança, além de não ter a reação, ainda pode ir até lá por curiosidade, por não conhecer e entrar em contato com o risco. E nesse sentido, então, que medidas, né, a gente pode tomar, os pais, avós, responsáveis, podem tomar para prevenir esses acidentes, né? A gente tem aí a questão dos fios desencapados, como você falou, das tomadas sem proteção. São os mesmos cuidados que o Ricardo e o Bernardo já disseram, valem, óbvio, eles vão proteger a família inteira, né? Não só os adultos, não só as crianças, mas além disso, a gente tem a supervisão, né, com a criança, não tem como fugir disso. Para a questão dos choques, para outros tipos de acidente, então merece uma supervisão. As tomadas sempre tampadas, né? Hoje já existe o protetor de tomada. De preferência, se ela puder estar num lugar que a criança não tem acesso, como atrás de um móvel, no alto, melhor ainda. Mas as dicas acabam valendo também para a criança, né? As instalações devem estar lá bem feitas e seguras para toda a família. Eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio, Gabriela, para conversar com o Bernardo. A gente tem um problema em relação às crianças. Por exemplo, os ar-condicionados, muitas vezes, né, os mais antigos nos apartamentos são embaixo, né? E a gente sabe dos perigos, né? Muitos incêndios causados aí por questões ligadas ao ar-condicionado. Na questão das crianças, ter acesso àquela tomada, aos fios, é um perigo maior ainda. Sim. A criança, né, os acidentes com criança, pela estatística, né, elas evoluem e têm uma menor taxa de óbito, porque elas estão em menor contato com os fios de alta tensão. Porém, esses choques domésticos, geralmente, eles são subestimados pelos pais, né? Os pais não acreditam que aquilo ali vai proporcionar, porque acreditam na vigilância dessas crianças, né? E a gente corre sim para ambientes, né, familiares onde tem uma criança de 2, 3 anos que sofreu um choque elétrico e que naquele momento ela precisa de cuidados e cuidados até intensivos no hospital, né? Crianças que estão com risco iminente de morte por conta de um choque de um aparelho de ar-condicionado, né? Na verdade, a conscientização, né, e programas de prevenção são fundamentais nos domicílios, porque depois que acontece, fica difícil a gente mudar todo o cenário, né? Voltar atrás e não ter esse tipo de lesão, né? E a gente sabe que acidentes com criança, a repercussão, né, interna é muito grande. Maior. Gabriela, você continua com a gente?
Continuo, estou aqui. Você citou a questão da pipa, né, do cuidado, onde então as crianças soltam pipa, né, longe de fios. Agora, me remeteu também a questão, levou isso para a questão dos brinquedos, né? A gente sabe que hoje em dia a gente também tem brinquedos cada vez mais tecnológicos, brinquedos que se assemelham cada vez mais a utensílios de verdade. É importante que os pais se preocupem na hora de comprar um brinquedo, de que ele não precisa de uma fonte para ser utilizado pela criança? Os brinquedos seguem aí uma normatização, né? Então, hoje no Brasil já é compulsória a certificação de brinquedos, né, pelo Inmetro, tem uma norma da BNT, então minimamente traz aí uma segurança, enfim. Mas, de fato, as crianças têm aumentado muito o uso de eletrônico, né, pelas crianças, tanto esses de brinquedo que se assemelham, quanto os nossos mesmos, de adulto, né, iPad, telefone. E aí tem a coisa daquele aparelho ficar ligado direto, carregando, né, na fonte de energia, a criança usando, aquilo esquenta e criança põe coisa na boca. Então, com certeza tem um risco, exige aí uma supervisão ainda mais ativa dos responsáveis, né? Muito obrigada, viu, Gabriela, pelas suas informações. Se a gente puder, por favor, colocar na tela, então, o site da ONG Criança Segura, para a gente exibir. A Gabriela sempre coloca aí, né, a organização Criança Segura sempre coloca guias, né, material de divulgação que possam ser usados também nas escolas, nas residências. Então a gente vai deixar aí de dica para você a ONG, o site da ONG Criança Segura, tá aí na tela para você. Então tem muito material bacana para ser trabalhado na escola e em família também, por que não? Gabriela, obrigada, tá? Eu que agradeço, Larissa. É um prazer. Eu vou voltar aqui para o estúdio porque o tempo está passando rápido e aí eu queria abordar uma questão com o Ricardo, que é a seguinte. Os dados da Abracopel fazem um alerta em relação às residências antigas, né? Apenas 29% das residências brasileiras possuem um projeto elétrico. No caso das que tem em média aí 20 anos, né, de construção, tem a questão da readequação das instalações. Agora, um outro dado, né, o que mais me chamou a atenção é a questão das residências, né, e dos projetos que foram elaborados por eletricistas, por engenheiros eletricistas. Só 25% das residências brasileiras têm nos seus projetos um eletricista responsável. Quer dizer, temos aí um problema gravíssimo, né? Porque os perigos de não ter um profissional qualificado na hora de fazer a instalação da sua casa, de um edifício, né, um apartamento que seja, são gravíssimos. Olha só, Larissa, realmente essa questão do profissional qualificado é triste, né? É um dado triste isso, porque a gente muitas vezes considera algumas coisas menos importantes. Então você chama o porteiro da sua casa, o zelador do prédio, para fazer uma instalação elétrica. O porteiro, o zelador estava feito para zelar pela entrada, pela portaria, não é para fazer instalação elétrica. O famoso faz tudo, né? Ele faz tudo. Exatamente. A gente vê, às vezes, uma placa na rua, né? Vou ficar desde conserta panela, persiana e tal. Ou seja, o profissional, o eletricista, seja para projetar, um engenheiro eletricista, seja um profissional técnico especializado, é muito importante porque nós estamos falando de um tema, de uma manifestação de energia. O que é eletricidade? É uma manifestação de energia de um poder de causar acidentes graves e fatais muito grande, como os números estão mostrando para a gente. Se falou sobre criança, a Abracopel até promove um concurso de redação e desenho para crianças, já para desde cedo ir incorporando nas crianças e nos pais também, né? Esse conceito. Mas essa questão de ter um projeto elétrico, de ter uma referência técnica, é muito importante.
Muito bom. Olha só, o tempo está passando super rápido, a gente está aí nos minutinhos finais, então vou pedir para a gente colocar na tela o site da Abracopel. Você também vai encontrar mais informações sobre a pesquisa citada aqui ao longo do programa, vai encontrar material de divulgação, cuidados que podem ser tomados, né? Você vai encontrar aí todos os aspectos que abordamos no programa de hoje. Então, tá? abracopel.org. E mais uma vez, se a gente puder colocar também o site da Criança Segura, para a gente tomar aí cuidado com os nossos meninos e meninas, tá bom? E não só em questões ligadas a acidentes com eletricidade, tem muita coisa bacana aí para garantir a segurança das crianças brasileiras. Bernardo, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa, pelas suas dicas, viu? Eu que obrigado. Até a próxima. Ricardo, muito obrigada também pela presença. Obrigado a você pelo convite. A vocês também, muito obrigada pela companhia. Lembrando que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas você encontra com a gente quando você quiser no futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.